desmistificar o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Como é que ele funciona? Quando a gente vai abrir a empresa, a gente precisa definir primeiramente o quê? A atividade daquela empresa. O imposto nunca vai ser o mesmo. Fala pessoal, aqui é o Macedo. E nesse vídeo nós vamos, de uma vez por todas, desmistificar o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Como é que ele funciona? Por que eu vou gravar esse vídeo? Porque ontem um amigo meu, médico, me perguntou justamente para saber se seria interessante ele investir ou não num negócio. E eu expliquei para ele da forma mais didática possível. E eu vou trazer essa explicação aqui para vocês. E vem comigo para esse vídeo explicando tudo sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional, obviamente, ele é uma forma de tributação. Mas como é que funciona o imposto do Simples Nacional? E eu vou trazer aqui para vocês exatamente a pergunta que o meu amigo, Dr. Caio, me fez. A pergunta foi a seguinte: Macedo, se uma empresa fatura 100 mil reais, quanto é que ela vai pagar de imposto? Então, fica aqui nesse vídeo. Se você é estudante de contabilidade e não aprende a prática na faculdade, ou se você é um empresário, eu vou explicar ponto a ponto e você vai entender agora nesse vídeo. A gente vai partir do pressuposto de que a empresa acabou de ser constituída, tá? Acabou de ser aberta a empresa. Quando a gente vai abrir a empresa, a gente precisa definir primeiramente o quê? A atividade daquela empresa. É a atividade daquela empresa que vai determinar qual é o imposto que vai ser pago. Então, cada atividade tem o seu imposto determinado. Por exemplo, atividade de comércio de alimentos é uma alíquota de imposto. Atividade de prestação de serviços médicos é outro imposto, e assim sucessivamente. Então, não importa o tipo de empresa que você ou que seu cliente vai abrir, não importa se é limitada, se é consórcio ou unipessoal, não importa nada disso. O que vai determinar o imposto é justamente qual é a atividade. Então, vamos aqui no nosso exemplo fazer como se fosse uma empresa clínica médica sendo aberta. A atividade de clínica médica, né, um consultório médico, ela tem o seu imposto inicial em 6%, anexo 3 do Simples Nacional. Até aí, tudo bem. Então, Macedo, quer dizer que se a empresa faturar 100 mil por mês, ela vai pagar 6% de imposto? Não, não significa isso. Por quê? Porque, pessoal, o Simples Nacional, ele leva em consideração, para poder cobrar o imposto, a receita bruta dos últimos 12 meses. O que isso significa? Significa que vamos supor que a empresa acabou de ser aberta. Então, no primeiro mês, ela faturou 100 mil reais. Vamos colocar aqui como exemplo que faturou 100 mil reais, vai ser 6% de imposto. No segundo mês da empresa aberta, ela faturou exatamente os mesmos 100 mil reais. Se ela faturou exatamente os mesmos 100 mil reais, o imposto vai ser exatamente o mesmo valor? Não vai. Por quê? Porque à medida que os meses vão passando e vão acontecendo o faturamento, a média da receita bruta dos últimos 12 meses vai aumentando. E com isso também vai aumentando a alíquota do imposto. Então, a empresa pode faturar todo mês 10 mil, 20 mil, 50 mil ou 100 mil. O imposto nunca vai ser o mesmo. Por quê? Porque a média dos meses vão se somando para efeito do imposto. 100 mil no primeiro mês, uma alíquota de imposto. 100 mil no segundo mês, junta com os últimos 12 meses, e a alíquota seria quanto então, Macedo? Um pouco maior do que 6%. Não dá para falar exatamente, porque depende de quanto vai ser a folha de pagamento, porque depende também de como vai ser o cálculo do sistema do Simples Nacional, né? O próprio sistema dá o cálculo, então a gente só joga o valor. Por mais que o faturamento seja exatamente o mesmo todos os meses, o que acontece? Assim que o faturamento vá aumentando, a alíquota de imposto também vai aumentando gradativamente. Então,
Vamos supor que a partir, né, o primeiro mês foi 6%, a partir do segundo mês foi para 6,3%, 6,9% no terceiro mês, depois no quarto mês foi para 7,5%. À medida que a empresa vai faturando, ela vai aumentando. Macedo, e aumenta o imposto até quanto? É infinito? O imposto, ele aumenta gradativamente e ele pode chegar até 30%. Obviamente, a gente não quer que o governo dê essa mordida, então chega a determinado ponto em que é melhor que a empresa saia do Simples Nacional e passe para o lucro presumido, porque a alíquota vai ser menor. Macedo, quando é que uma empresa vai sair do Simples Nacional? Quando a alíquota de imposto dela estiver passando 16,5% de imposto. Porque a alíquota do lucro presumido é 16,5%. Então, se o Simples Nacional está 18%, 19%, já automaticamente é melhor sair do Simples Nacional e passar para o lucro presumido. Então, é por isso que, por mais que você fature, a sua empresa ou do seu cliente fature todos os meses o mesmo valor, o imposto não é o mesmo valor. Comenta aqui para mim o que você acha disso, se você sabia que o Simples Nacional funcionava assim, ou se ninguém nunca tinha te explicado de uma forma tão didática como essa. Comenta aqui quais outras dúvidas você tem sobre as empresas e nós vamos fazer vídeos exatamente para tirar elas. Até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu!